Quantas vezes a gente fala que não ouve a voz de Deus, mas nós não paramos para ouvir? Quantas vezes nós gritamos para o Senhor e não temos resposta, mas é porque às vezes nós estamos gritando demais. Às vezes só nós estamos falando e nós não estamos parando para ouvir aquilo que Ele tem para dizer. Então que nessa noite, Espírito Santo de Deus, aquieta a nossa alma, acalma o nosso coração e aumenta a nossa sensibilidade espiritual. Nós possamos ouvir a Tua voz, nós possamos sentir o Teu toque, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Vem para cá. Estenda suas mãos para cá. Aleluias. Pai, nós te louvamos, Deus, por estarmos aqui reunidos, ó Pai, como igreja do Senhor, para ouvir a Tua voz. Já fomos ministrados, ó Pai, através do louvor, e agora cremos, ó Pai, naquilo que o Senhor irá ministrar através da palavra, Deus. Usa, ó Pai, poderosamente a Tua serva como um instrumento em Tuas mãos, para ministrar algo que vem do Teu trono para nós como igreja, ó Pai. Que o Senhor cesse, ó Pai, toda e qualquer distração, tudo aquilo que tenta roubar, ó Pai, o que o Senhor tem para nós, Deus. E que nós possamos de fato, ó Pai, ser ministrados pela Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos mais uma vez. Coloque a mão no seu coração. Pai, nessa noite, eu declaro, Jesus, a minha total dependência do Senhor. Espírito Santo, nós sabemos que a obra é sua. Não estamos aqui, Jesus, à toa. Estamos aqui por resposta a um propósito. Senhor, produza, Jesus, em cada coração, em cada mente, em cada alma, o entendimento e a revelação daquilo que o Senhor deseja fazer, trabalhar, cumprir na vida de cada um, a partir da Tua palavra. Espírito Santo, precisamos que o Senhor continue fazendo no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Primeiro eu quero agradecer o convite do meu marido, né? Por trazer aqui a palavra. É um privilégio muito grande, mas é uma responsabilidade enorme falar de Jesus, pregar o Evangelho, né? É um santo privilégio e uma grande responsabilidade. Hoje a gente vai falar o que o Senhor ministrou ao meu coração. Já vinha falando um tempo a respeito da paz. Fala assim para o seu irmão: paz uns com os outros. Amém? Abre a sua Bíblia aí. E hoje eu vou fazer uma forma diferente, viu, Pedro? Hoje a gente não vai projetar. A gente vai ler na Bíblia. Vocês lembram dessa época, gente, que a gente levava a Bíblia física para a igreja? Ainda tem gente aí com Bíblia? Então assim, hoje a gente o Pedro vai ficar no descanso, vai assistir, né? Vai entregar o culto ao Senhor. E a gente vai ler a Bíblia, ler a palavra. Então se você tiver aí sua Bíblia no smartphone, pode abrir também. Mas é para abrir em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Tessalonicenses 5:13. Antigamente, gente, eu sou da época que a gente fazia gincana de quem abria mais rápido. Quem é que é dessa época aí? Quem abria a Bíblia mais rápido? Fazia gincana, né? A pandemia, ela trouxe muita coisa assim, o pós-pandemia, né? Pós-pandemia, ela trouxe coisa boa, mas ela trouxe coisa ruim também. A parte ruim é porque a gente se adaptou muito com o digital, né? A gente se adaptou muito com a questão do ser servido. Eu era uma pessoa chucra para fazer compra online, agora eu só compro online. Eu vou na loja física raramente. E aí a gente adaptou a fazer o quê? Faz o pagamento e eu tenho o serviço.
Eu vou lá, faço alguma coisa, eu recebo. E a Bíblia, assim, a questão do servir a Cristo, a gente entrou num comodismo muito grande, infelizmente. Porque ao mesmo tempo que a gente está lá no aplicativo da Bíblia, no telefone, a gente está atualizando o WhatsApp. E tem como, às vezes, né? A palavra de Deus, ela exige muito mais da gente, né? Uma integridade ali. Então, eu acredito que o ponto negativo foi exatamente esse. Foi nós estarmos aí acomodados, digamos assim. E eu também sou da época que era meio vergonhoso levar a Bíblia, caminhar com Bíblia. Quem era dessa época também? Eu levava para a escola, e aí dava na hora do recreio, na hora de ler a Bíblia, eu esperava todo mundo sair, aí eu ia lá e abria minha Bíblia. Uai, gente, eu estou nervosa. É 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. É a parte B do versículo, tá? E também tinha a parte da ostentação das Bíblias. Tinha as amigas ricas, falavam, nossa, tem uma Bíblia Shed. Ah, nossa, a minha Deus me liquida até hoje. É uma época boa, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13, a parte B, fala assim: vivei em paz uns com os outros. Então fala sobre a paz. Aí vem a pergunta: o que é paz? O que é paz? Tá em silêncio. Uma musiquinha de fundo. O que é paz? A paz, às vezes ela parte do pressuposto, a gente fala muito sobre isso aqui. Paz com Deus, paz com o próximo e paz consigo mesmo, né? Temos paz porque fomos alcançados pela graça. A gente vive falando isso, né? É um jargão bem comum aqui na Fluir. E o que é paz? Quando a gente fala sobre paz, a paz ela parte da harmonia. Está um ambiente harmônico. Está calmo, tranquilo. Ela parte da harmonia de nós, do homem para com Deus. E da harmonia entre os homens. Não é mesmo? E aí eu falo assim, eu estou em paz com a Amanda. Estou em paz na minha amizade. Eu estou em paz no meu casamento. Eu estou em paz na igreja. Eu estou em paz na relação. Mas o 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13, fala assim, é uma ordem. Vivei em paz uns com os outros. E aí a gente pergunta, como que eu vou viver? Me deram uma ordem, né? Vivei em paz. E agora a pergunta é, mas como? Pensa aí na sua mente. Como que eu vou viver em paz? Aí você pode me responder. Até você pode falar para mim, não, pastora, eu vivo em paz quando eu não desejo mal para o próximo. Eu vivo em paz quando eu não faço nada de mal para o outro. Eu vivo em paz, tem uma máxima também que o mundo acredita muito, que muitas pessoas acreditam, que viver em paz é assim, quer viver em paz? Então planta uma árvore, tem um filho, escreve um livro. Que aí você vai ter paz. Mas paz não é isso, não é, pastor Geraldo? Não é isso. Outros acreditam que paz é ausência de problemas. E aí, a gente se pega falando assim, como eu queria resolver essa parte da minha vida. Exemplo, quando eu tiver um filho, eu vou ter paz. Porque essa angústia pela maternidade está roubando minha paz. E aí, irmão, você tem filho. Deus te dá a benção. E você descobre que o filho não dorme. E agora você começa a ver, parece que às vezes você ama mais o som do que o filho. Aí outros podem falar assim, nossa, como eu queria ter um carro. Quando eu tiver carro, aí sim eu vou ter paz. Porque eu estou andando a pé, está uma luta, batalha. Aí você compra um carro, o que vem depois que você compra um carro? Boleto, IPVA, o seguro, cadê o Maria? O seguro. Não, quando eu tiver uma casa, eu vou ter paz. Aí você vai lá e compra uma casa. O que vem, cunhado? O IPTU,
as parcelas. E aí a gente começa a perceber que nós romantizamos muito a vida. Vira para o seu irmão e fala assim: deixa de ser romântico. Seja realista. Por quê, gente? Porque enquanto nós vivermos aqui, nós teremos problema. Não é mesmo? E enquanto nós estivermos aqui, é luta. Isso é bíblico. A gente fica procurando coisas, né, coisas para ter a paz, por achar, por viver no pressuposto de almejar uma vida sem problema. E a vida da gente é cheia de problema. E vai ser assim até que Cristo volte. Então a gente não pode ser romântico. A gente precisa de ser realista. Não é porque quando eu tiver um filho, não é porque quando eu tiver uma casa. Isso é vida. Eu falo isso muito para meus pacientes lá no consultório. Altos e baixos, montanhas e vales. Isso é atividade elétrica. Quando você pega um eletrocardiograma, ele tem altos e baixos, altos e baixos. E se não tiver, e se tiver pá, assistolia, significa o quê? Morte. Então, vida comum é altos e baixos. E altos e baixos se chama problema, não é? Então nós precisamos de aprender a ser mais sinceros, a desromantizar as coisas. E o cristianismo, ele é realista, porque Cristo falou o quê? No mundo tereis, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí a pessoa pode falar, né, que paz é ausência de problema. Então paz é ausência de problema? Outros podem falar que paz é o controle da mente. Aí vai para um outro extremo, né? Pode ir para a questão da transcendência. Ficar ali. Aqui eu estou em paz. Outra coisa que a gente não pode romantizar. A meditação, né? A audição e o intelecto, eles foram ligados por quem? Por Deus. Nós fomos constituídos por Deus. Então isso aí, irmão, é de Deus, não é coisa, né? Porque é lá do outro mundo. Deus te deu audição, Deus te deu uma mente. Mas esse estado mental não é paz. Outros podem falar para o Diego, paz é quando você resolver todos os meus problemas financeiros e eu puder ter dinheiro para comprar tudo. Paz também não é isso. E outros podem considerar que paz não é guerra. Já ouviu essa expressão? Paz é o contrário da guerra. Mas você já parou para pensar que é possível, Adinha, ter paz em meio à guerra? Paz em meio ao conflito? Então isso também não é paz. Então o que é paz? O que é a paz bíblica? Abra sua Bíblia aí em Colossenses, capítulo 1. É antes de Tessalonicenses, então você vai só voltar algumas páginas. Você que está enferrujado. Colossenses capítulo 1, versículo 18 ao 20. Vou ler aqui. Amém? Quem não encontrou, fala misericórdia. Então vou esperar um pouquinho. Colossenses capítulo 1, versículo 18, fala assim: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ou seja, ele está falando de quem? De Cristo, né? Cristo é a cabeça do corpo, da igreja. Cristo é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, ou seja, ele é o primeiro. Porque aprouve a Deus, ou seja, foi da vontade de Deus, que nele residisse toda a plenitude. Fala assim para o seu irmão: Cristo é suficiente. Nele
eu tenho todas as coisas que eu preciso. E o versículo 20 fala assim: e que, havendo feito a paz, então a paz foi feita, a paz foi constituída. Havendo feito a paz, lê comigo, junto comigo aqui, a segunda parte. Pelo sangue da sua cruz, fala assim, pelo sangue da cruz de Cristo, foi feita a paz. Por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém? Aqui nós começamos a estudar que a paz bíblica, ela foi criada, ela foi feita, ela foi consumada a partir da cruz de Cristo. Então não existe paz sem haver cruz, sem nós acreditarmos na obra de Cristo, sem acreditarmos naquilo que Cristo fez por mim e por você. Amém? Então, irmão, se você tem dificuldade de entender o que Cristo fez por você, você também vai ter dificuldade de desfrutar da paz real, da paz verdadeira, da paz fundamento, da paz arroz com feijão que Cristo deixou para nós. Então vamos entender um pouquinho sobre o que Cristo fez por nós. Mas antes disso, você vai abrir em 2 Coríntios, volta mais um pouquinho as páginas da Bíblia, capítulo 5, versículo 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amém? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então, a paz, na perspectiva bíblica, foi feita pela obra consumada de Cristo. E Cristo fez o que por mim e por você? Ele me reconciliou com Deus. Gente, isso é muito lindo. Quando eu estava estudando isso, eu lembrei uma das primeiras palavras lá do catecismo aqui da salinha, que a gente usou o ano passado, foi exatamente isso. A inimizade, o primeiro problema entre Deus e o homem, o primeiro problema que nós tivemos, foi o quê? A inimizade para com Deus. Então o que aconteceu lá? Adão e Eva estavam no jardim, e eles desobedeceram. E a partir daquele momento, do primeiro pecado que foi a desobediência, da queda, a partir do momento da queda, houve um hiato. O que é um hiato? Houve uma distância entre Deus e eles. Eles ali estavam representando quem? Eu e você. E aí nós ficamos inimigos de Deus. Deus ficou inimigo para com a gente. E o que aconteceu? Deus deu um jeito. Deus já sabia de tudo e enviou o seu filho para fazer o quê? A reconciliação. Então a paz bíblica, ela é a reconciliação. Fala assim, paz é a reconciliação. E o autor da paz é Cristo. A partir dele é que eu e você não vivemos mais sem a paz. Então, gente, a primeira reconciliação que aconteceu foi entre nós e Deus. E aí, lembrando lá da parábola do filho pródigo, vocês lembram da parábola do filho pródigo? Da ovelha, né? Não da ovelha perdida, mas o filho pródigo. Lucas 15, depois se quiser em casa,
refrescar a memória. Tinham 2 irmãos, o irmão mais velho e o irmão mais novo. E o irmão mais novo decidiu pedir a parte da herança. Foi mesmo, Murilo? Decidiu pegar a parte da herança e curtir a vida e sair de casa. E o irmão mais velho, qual que era a função do irmão mais velho, gente? Ir atrás. O pai foi até a porta, ficou encostado lá no portão, o mais próximo que ele podia, com aquele coração atemorizado, mas ele deixou o filho ir. Irmão mais velho, ao invés de ir lá atrás do irmão mais novo, o que o irmão mais velho fez? Ficou lá dentro. Ficou lá quietinho, ressabiado, ressentido, mas ele não teve a atitude de ir atrás. Ali Jesus estava contando para os judeus essa parábola, para falar para os judeus, porque os judeus ficavam chateados quando via aquele povo se convertendo ao evangelho. E aí Jesus falava assim, ó, essa atitude de pregar o evangelho é de vocês. Vocês deveriam ir atrás do irmão mais moço, porque eles precisam de voltar para casa. Mas Jesus conta essa parábola e ele fez diferente. Por quê? Porque Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele deu a vida dele em meu e em seu favor. Amém? Jesus, ele nos reconciliou com Cristo a partir da cruz. E ele resolveu esse problema. Não foi mesmo? Ele resolveu o problema e ele nos fez família. Ele nos fez família de Deus. Por quê? Porque ele não fez igual o irmão mais velho lá da parábola. Ele veio aqui, ele cumpriu o propósito dele aqui. E ele nos chamou como irmão mais novo. Volta para casa. Amém? Então, gente, a obra de Cristo, ela precisa de ser algo muito edificado dentro do nosso coração. Porque eu só vou entender o que é a paz se eu reconhecer a obra consumada de Cristo na cruz, a importância disso, como era um problemão, a falta da amizade entre eu e Deus, a inimizade entre eu e Deus, entendeu? Então, quando eu sustento, agora lembrando lá que foi Cristo que nos fez uma família, porque Ele deu a vida por nós, e é por isso que eu te chamo, Amanda, de irmã, é por isso que eu chamo você, Mateus, de irmão, porque quem é meu irmão mais velho? Cristo. E Ele agora nos fez todos irmãos a partir da obra dEle. Então, quando eu sustento uma inimizade, não quero conversar com Mateus mais não, ele me feriu. Eu estou retificando que a obra consumada de Cristo não valeu nada. Então, a paz para com os outros, ela precisa de partir do reconhecimento da obra consumada de Cristo. Outra coisa que a pessoa pode falar é: eu estou precisando de paz. Quem já ouviu essa expressão aqui? Nossa, pastor, como eu estou precisando de paz. E aí, gente, a gente precisa de entender o que é paz. O que é a paz? Não é a reconciliação? E a reconciliação entre Deus e o homem. Então, o que a pessoa pode estar precisando? De uma reconciliação. Aí você já vai, apresenta o evangelho. Você precisa se reconciliar para com Deus. Ou então você pode falar assim: irmão, essa paz que você busca, você não vai encontrar. Lembra lá que a gente tem que deixar de ser romântico? Essa paz você está buscando aí na circunstância, irmão, vai rolar não. Sabe por quê? Porque só vai usufruir da paz se você entender e ter a revelação do sacrifício de Jesus, da obra consumada de Jesus. Não é mesmo? Então, falando nisso, pegando nessa tecla, o que Jesus fez por mim? Jesus, Ele fez o que eu e você não conseguiríamos fazer de forma alguma. E é muito comum a gente conversar entre a gente. Velório é uma das situações mais comuns. Mas fulano foi salva, porque ela teve uma vida inigualável, ela teve obras muito boas. Quem já ouviu isso aqui? Ou então, nossa, esse daí difícil, hein? Teve uma vida horrorosa, não foi salvo. Não é verdade?
Gente, não é verdade. Sabe por quê? Porque foi exatamente o contrário. Foi exatamente porque eu e você não conseguiríamos de forma alguma morrer na cruz do Calvário que Cristo veio por mim e por você. Então as boas obras, elas não nos levam à salvação. Sabe por quê? Quem nos leva à salvação é Cristo. Fala, Cristo. A obra consumada é Ele. Não tem como o homem salvar a si mesmo. Não tem como. Pode ser bonzinho o tanto que for. Foi isso que o povo estava lá pregando Jesus na cruz. E o que o povo gritava? Salva-te a ti mesmo. Não é você? Não era você que era lá o profeta, falando que era o rei dos judeus? Não era você que curava? Não era você que falava de benevolência, fazia benevolência? Então, salva-te a ti mesmo. Isso daí é a tentativa desde o início da humanidade. A humanidade fala para a gente todo dia. Faz sempre o politicamente correto. Para quê? Para você salvar a você mesmo. E o que Cristo estava mostrando para nós? Que não é possível, de forma alguma, um homem salvar a ele mesmo. Por quê? Porque por isso que Cristo veio. Para mostrar, para deixar isso claro. Você depende de mim. É pela minha obra, né? Jesus estava ali na cruz fazendo exatamente o que nós não conseguiríamos fazer. Porque Jesus não precisava de salvação. Mas eu e você fomos redimidos na cruz do Calvário por Ele. Amém? Para que nós pudéssemos ser salvos. Abre a palavra do Senhor em Romanos 5:1. Ainda sobre fé, viu, gente? Ainda sobre a paz, né? Então, lembra aqui comigo, repita comigo. Não existe paz sem cruz. Não existe paz sem reconhecer a obra consumada. O que Cristo fez por mim. Romanos capítulo 5, versículo 1. Quem quer ler aí para nós? Aleluia, amém, glória a Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então falou da paz, que a gente está conversando sobre, não é? Mas falou da fé. E o que a fé tem a ver com a paz? Vamos ler de novo? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Eu só vou ter paz com Deus se eu tiver a fé. A fé em quê? Em Cristo. Eu só vou ter a paz se eu acreditar na obra consumada de Cristo. E também, gente, a gente tem que pensar que a primeira paz que nós precisamos é a paz com Deus. Pelo menos era o que a gente devia preocupar. E muitas vezes a gente não se preocupa com isso. Porque a gente deveria ter medo da ira de Deus. Eu lembro do Diego, sempre citando o Jonathan Edwards, naquela pregação que ele teve. Não, pecadores nas mãos de um Deus irado. Jonathan Edwards, ele era de qual século? Tá, nem eu. Ele era um puritano. Jonathan Edwards, você lembra, Murilo? 18. Ele era um puritano. O Joás vai lembrar. O Jonathan Edwards, ele era um pregador puritano, né? E lá da Europa. E ele pregando essa pregação, depois vocês pesquisam aí, era pecadores nas mãos de um Deus irado. E, gente, na época, não tinha energia elétrica.
E a história conta também que Edward tinha problema de visão. Então, ele pregava lendo. Ele não pregava assim, né, conversando, ele pregava lendo. A pregação de Edward, a pregação de Spurgeon, era tudo uma leitura. Século XVIII, tá bom, pensa lá no século XVIII. E aí, era uma leitura. E ele lendo esse sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, o povo ficou tão atemorizado, com tanto medo, que o povo tinha uma sensação de que o chão ia se abrir e eles iam cair no inferno. O tanto de medo. E eles começaram, a história conta que o povo começou a agarrar nas pilastras, de tanto medo. De quê? Da ira de Deus. Então nós deveríamos ter um pouco de medo da ira de Deus. Já parou para pensar que a gente não pensa nisso? Por quê? Também não sei, né? Mas assim, a primeira paz que nós deveríamos ter era a paz para com Deus. E Cristo resolveu isso. Mas é por isso que eu preciso de quê? De acreditar. Eu preciso de lembrar que é por meio da fé que eu vou ter paz com Deus. Aí a gente entende que nós precisamos da fé para acreditar que foi Cristo que me justificou. A pessoa que não tem fé, ela não consegue ter paz. E aí vem outra coisa aqui bem legal, que é uma expressão que a gente sempre usa. Eu tô tranquila, eu tô em paz, porque tô de boa, minha pressão tá baixa, tá normal. Eu tô aqui numa situação tranquila, né? Eu tô em paz. Isso também não é paz, lembra que a gente falou? Porque paz é reconciliação, né? Então, Jesus resolveu o problema que a gente tinha com Cristo, nos reconciliou para com Deus. E agora a gente está falando que a gente precisa de quê? De ter fé na obra consumada de Cristo. E a gente precisa do dom da fé. Porque, Mateus, a fé, ela é uma ferramenta que o Espírito Santo produz em nós. Depois da vinda de Jesus Cristo, ficou o Espírito Santo habitando em nós. E esse Espírito Santo, ele nos dá algumas ferramentas. E ele vai produzindo em nós o quê? O dom da fé. Então a fé é um dom. Certo? Então a gente precisa acreditar que a paz é o resultado da obra do Espírito Santo dentro de nós. Amém? Repita comigo. A paz que habita em mim é uma obra de Deus. Eu acredito nisso. E aí a gente se pega pensando assim: fulano perdeu a fé. Quem já ouviu isso? Ou então aquela mulher ali é cheia de fé. Não tem como perder a fé, porque a fé é um dom. E o dom é irrevogável. Então, o que se perde não é a fé. O que se perde é a paz. Então, a gente, exemplo, tá vivendo uma situação conturbada. E a pessoa, ao invés de se apegar com Cristo, do dom da fé se revelar ali, o que a pessoa faz? Fica se ligando ao que o outro está falando, ao que o médico falou, ao subterfúgio do mundo, às vezes ao analgésico, ansiolítico e por aí vai. E aí a pessoa se perdeu na situação, ficou confusa. Ela não perdeu a fé, ela acabou perdendo a paz. E ela acabou perdendo a paz. E essa situação revelou o quê? Que a pessoa não tinha fé. Então fé não tem como perder, mas a sensação de tranquilidade tem. E essa situação que eu estou citando para vocês, ela pode revelar o quê? Que a pessoa não tem fé. Então ela precisa de quem? Do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que produz nela o dom da fé. Quando a gente tem fé, diante de uma situação extrema, diante de uma tribulação, é aí que a nossa fé é executada. Aí é que a fé entra em ação. Aí é onde foi pregado no domingo passado.
eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Então aí, né, como Romanos 5:1 vai falar que a fé está totalmente associada à paz, a gente está discorrendo um pouquinho sobre a fé. E vamos pensar, alguém pode falar assim, aquela mulher ali é uma mulher de fé, porque ela sempre acredita que vai dar certo. Eu tenho uma amiga assim, ela sempre acredita que vai dar certo, então ela é de fé. Não, irmão, ela não é de fé, ela tem pensamento positivo. Ou então não, ela tem fé porque ela tem aquele sentimento, aquela ousadia. Nossa, a pessoa tem fé. Fé também não é isso. Fé é acreditar na pessoa de Cristo. Lembra lá da obra consumada? Fé é acreditar no Cristo ressurreto, na obra de Cristo. Então, para que eu possa ter a fé, eu preciso de olhar para quem? Para Cristo. E aí a gente precisa de lembrar que Cristo veio aqui na terra, não foi em vão. Ele precisava ter vindo aqui? Não. Mas Ele mostrou para nós o protótipo de vida que eu e você devemos ter. Qual que é a vida que eu e você devemos ter, Orleans? O que Cristo fazia diante de uma tribulação? Diante de uma doença? Diante de uma dificuldade? Ele vivia na certeza de que o Pai está no controle de todas as coisas. Então a vida que Cristo teve aqui na terra, ela mostrou para mim e para você a vida que eu e você devemos ter. E com o irmão? Perdão, aliança, amor, não é? Acolhimento. Cristo mostrou isso para nós. E Ele mostrou principalmente a paz que habitava nele. Ele mostrou principalmente de que Ele é a paz. Aí a gente vê que muitos falam, né? O que é paz? A paz é Jesus. Mas agora você entende, Carlos, por que a paz é Jesus? Porque Jesus resolveu o nosso maior problema a partir da cruz do Calvário. Ele nos reconciliou com Deus. Ele nos reconciliou com o Pai. E agora eu não preciso temer mais. Não há mais problema que possa me afetar de uma forma tão extraordinária, porque o meu maior problema foi resolvido na cruz do Calvário. Jesus veio e me reconciliou com Deus. Então, gente, o maior problema da humanidade não era política, não era fome, não era pobreza. O maior problema da humanidade era o pecado, era a inimizade de Deus para com o homem. E Cristo resolveu esse problema, porque Ele nos reconciliou. E é essa paz que eu e você precisamos. Mas pastor, e a cura? Eu preciso ter paz, eu preciso da cura para que eu sinta paz. Eu creio, irmão, Deus pode curar. E a reconciliação do casamento? Eu creio, Deus pode reconciliar. Mas a sua paz não pode depender disso. Sabe por quê? Porque Cristo já nos deixou a paz que nós precisávamos. Então essas outras circunstâncias, elas não vão ser maior do que a obra consumada de Cristo na sua vida. Abra aí em João, capítulo 14, versículo 27. Fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Aleluia! Deus deixou para nós a paz que não vai deixar em nenhum momento o nosso coração atribulado, o nosso coração atemorizado. Ele nos deixou a paz. Cristo nos deixou a paz. Então a paz que realmente vai fazer você ficar bem, você já tem em Cristo. Então a paz que Jesus nos dá
ela nada mais é do que um estilo de vida. Esse estilo de vida, ele é pautado em 3 coisas. Repita comigo. É a confiança de que eu vou ser salva. Esse é o principal, hein? Segundo, é a certeza de que Deus está no controle. E o terceiro é a tranquilidade a respeito do cuidado de Deus. Então eu vou viver tranquila, porque eu sei que Deus cuida de mim. Porque eu tenho a certeza de que o Pai está no controle de todas as coisas. E principalmente porque eu sou salva. Eu estou no processo, sendo, consumada dia após dia pela obra de Cristo em mim. A principal dessas, irmãos, é a salvação. Por quê? Porque a salvação, ela é importantíssima. Ela é crucial. Porque quem não é salvo, aquele que não foi alcançado ainda pela obra de Cristo, pela salvação, ele pode passar por tudo, ele pode fazer tudo. Às vezes a gente se pega impressionado com as barbaridades do mundo, com tanto de coisa horrorosa que acontece. Isso aí, irmão, desde que o mundo é mundo, porque não passou a salvação por ele ainda. O homem sem Cristo não é nada. Então, a nossa maior preocupação, ela deve ser com a salvação. Será que Deus está produzindo isso em mim? Então, a paz, irmãos, ela é um estilo de vida. E ela passa por esse caminho. Eu tenho a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Vem cantar. Concluindo, a paz é um coração tranquilo. A paz é um coração confiante. E a paz é um coração dependente de Deus. Abra a palavra em Salmos, capítulo 131. Fique de pé, vamos ler esse salmo juntos? Salmos capítulo 131 fala assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia! Então a paz é isso. É um coração tranquilo, é um coração confiante e é um coração dependente de Deus. Essa calma que é a Shalom, essa paz que é a Shalom, é a calma de Deus nas nossas vidas. É aquilo que às vezes a gente procura nas circunstâncias, que a gente procura nas coisas. Mas irmão, não é por aí. A paz tem um nome, e esse nome é Jesus. E é porque Jesus fez o que precisava ser feito. Aquilo que eu nunca conseguiria fazer, Ele fez. Aquilo que nós nunca conseguiríamos fazer, Ele justificou a minha ausência ali naquela cruz. Ele foi no meu lugar. E agora eu tenho paz com Deus. E aí, irmão, os outros problemas vão ficar pequenos. Eu ainda não atingi esse lugar. Lá em casa a gente está falando 30 milhões de vezes, fazendo muitos cultos do lar. E realinhando a visão do outro, falando, olha, vamos lá? Como que é a pergunta certa lá da semana passada? É Deus é que está no controle de todas as coisas.
Não é Ele mesmo que está no controle de todas as coisas? Usufruir dessa paz é usufruir da figura de Jesus. Amém? E aí, dentro do princípio da reciprocidade, de estar em paz uns com os outros, quando a gente está com o coração no Senhor, a gente obedece o que o Senhor fala. Então, mesmo que a gente esteja com a parte correta da história, a gente se achega até o irmão e se reconcilia com ele. Porque não é aquele ditado que o povo fala, né? Eu prefiro ter paz do que ter razão. Não, Cristo me chamou para ser racional. Romanos 12:2, não é mesmo? Não é questão de ser irracional em prol da paz, não. Você vai ficar com o entendimento do que Cristo disse. Você vai ficar com o testemunho de Cristo. Porque Cristo faria isso, eu vou fazer também. Então eu vou lá, vou me achegar no meu irmão e vou deixar a paz, a harmonia nessa relação que eu tenho para com Ele. Amém? Coloca as mãos no seu coração. Chamar o Diego para fazer essa oração. Vamos confiar, né? Vamos orar, pedindo ao Senhor para produzir, pedindo ao Espírito Santo para produzir em mim e você o dom da fé. Me das a paz que excede todo entendimento humano, para que nós possamos usufruir a paz. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça sem fim. Eu desconheço outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim, tu me dás a paz. Tu me traz a paz que excede todo entendimento humano. Quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse,
vontade é boa, perfeita, agradável. Para mim. Para mim. Quero conhecer-te. Filipenses capítulo 4, versículo 7 vai dizer que a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Eu quero nessa noite fazer um convite para você que está aqui, você que ouviu essa palavra, você que recebeu essa palavra como palavra do Senhor na sua vida, e você tem passado por alguma tribulação na alma, no espírito, na mente, e você não está conseguindo encontrar a paz. Você tem corrido atrás das coisas, mas mesmo assim você não tem encontrado essa paz. Ou então você que está prestes a passar por alguma situação, ou está passando por alguma situação que tem tirado o seu sono, que tem tirado a sua paz, eu quero te chamar aqui à frente, nós vamos orar por você. Se você quer essa oração, vem aqui à frente, nós iremos orar por você enquanto o louvor ministra essa canção. A igreja estenda as mãos para cá, e nós vamos orar por essas pessoas que buscam uma paz e não estão encontrando, estão tentando achar, mas não conseguem encontrar. Existem coisas que têm atribulado a mente, têm atribulado o coração. Então, se você quer essa oração específica, nós iremos declarar como igreja. Você que está aí no seu lugar, estenda suas mãos para cá. Você é instrumento do Senhor. Se você sentir aí onde você estiver também, e você quiser sair do seu lugar e vir aqui orar por alguém, fique em paz, irmãos. Faça isso. Você é instrumento do Senhor nessa noite. Se você aí onde você estiver, o Senhor ministrar o seu coração, pode vir aqui e orar. Eu já quero encorajar os pastores aqui, pastor Geraldo, pastora Débora, quem estiver aqui, os nossos líderes, Carlos, Débora, quiserem vir aqui e orar com esses irmãos. E você também, meu irmão, se você sentir no coração, saia do seu lugar, vem aqui, vamos orar por essas pessoas. Seus braços existe um espaço para
paz, ó Pai, sobre nossas vidas, sobre nossas casas. Traga paz nos negócios. Traga paz, ó Pai, na nossa vida conjugal. Traga paz no nosso casamento. Traga paz na nossa família, ó Deus. Traga paz em tudo aquilo que nós fizermos, ó Deus. O Senhor é a paz. A paz é uma pessoa. Então nós convidamos o Senhor da paz para estar conosco todos os dias da nossa vida. Que essa paz, ó Pai, que ela vai além do entendimento humano. Mesmo que haja tempestades, mesmo que o vento esteja forte demais, Deus, traga essa paz, esse descanso no Senhor. Nós possamos, ó Pai, descansar no Senhor. Mesmo que a gente não veja saídas, mesmo que a gente não saiba como resolver a situação, mas que o Senhor nos traga conforto. Nós possamos entregar ao Senhor, ó Pai, as causas impossíveis, as causas difíceis, ó Deus. E que nós possamos nos tranquilizar, sabendo que nós temos um Deus que é fiel para cumprir, um Deus que é fiel para cumprir a boa obra que um dia Ele começou, Deus. Que nós venhamos viver debaixo dessa convicção, pois foi o Senhor que começou a boa obra, e o Senhor irá cumprir até o dia de Cristo Jesus. Traga essa paz sobre a nossa mente, ó Pai. Traga descanso sobre a nossa alma. Traga o sono novamente, irmãos. Eu declaro agora, em nome de Jesus, sono, Pai. O sono dos justos. O justo, ele coloca a cabeça ao travesseiro e ele vai descansar. Ele vai conseguir dormir, porque ele está em paz. Que nada tire o sono, ó Pai. Que nada tire, ó Pai, o descanso merecido, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos nessa noite uma paz que excede o entendimento humano. A paz de Cristo, a paz de Cristo Jesus, a paz daquele que foi alcançado pela graça. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, acalme o coração agora. Só mais uns minutinhos de paz. Sente-se aí no seu lugar. Que bênção, irmãos. Vocês recebem essa palavra como palavra do Senhor na sua vida, irmãos?